Fala galera, Rodrigo aqui com vocês para mais uma aula de Alteryx e hoje a gente encerra a nossa série de vídeos sobre macro aqui no Alteryx aprendendo a macro iterativa. É uma macro que ela vai trabalhar em looping, então nós vamos criar uma sequência, vamos criar uma programação para o Alteryx trabalhar em loop, então ele vai calculando linha a linha, vai rodando essa interação em interações conforme a gente estabelecer e termina quando determinada condição for atingida. Então vamos aprender esse tipo de automação no Alteryx. Pessoal, ó, então nós vamos montar uma macro que ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma taxa de juros, ó, primeiro, tem um valor inicial, R$1.000, que eu vou passar para minha macro iterativa e olha que interessante, eu coloco uma taxa de juros para ela, né? Então eu falo, minha taxa é de 0,05, essa taxa é para você aplicar por 3 anos, dou um run, e aí essa macro ela vai dar o resultado aqui, ó, quanto seria esse valor aplicado em 3 anos. Então ela pega os R$1.000, roda uma iteração, vê quanto foi os juros, roda na segunda iteração, vê quanto foi os juros, na terceira iteração, que é o terceiro ano, dá o retorno pra gente. Se a gente mudar aqui para uma outra taxa de juros, 100% por 3 anos, olha só, a macro roda e também te dá esse resultado. Então se você tiver 100% em 3 anos, você vai ter 8.000 ao final de 3 anos investindo R$1.000 inicial. Então ela está até sendo uma calculadora de juros compostos. Então ele roda, calcula, pega o investimento vezes a taxa, guarda, interação com o novo resultado de investimento, roda, guarda, interação com o novo resultado de investimento e dá um retorno para a gente aqui. Beleza? Então é isso que a macro iterativa faz. Ela faz esse loop. Bora aprender então como é que a gente faria isso, ó. Para a gente aprender, vou deletar essa macro que está aqui, que eu mostrei para vocês. Vou copiar esse text input aqui com investimento de R$1.000, vou vir aqui abrir uma nova abinha no nosso Alteryx, colar esse text input, beleza, tô com o investimento aqui, os R$1.000. Aí depois que eu faço isso, ó, eu clico aqui em cima, vou com o botão direito e falo para ele converter para macro input, tá bom? Se você está chegando no canal a primeira vez, não entendeu muito bem esse passo, perdeu outros vídeos, assiste os outros 2 vídeos sobre macro interativa que eu fiz aqui no canal, que aí eu ensino como é que faz essa conversão e o que é esse macro input, beleza? Então convertemos ele em macro input, vamos dar um nome? O nome desse componente vai ser investimento, perfeito. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente vai vir aqui na configuração do workflow, não do componente, e vamos mudar, ó, aqui está como standard macro, a gente vai mudar para iterative macro. Quando a gente faz isso, reparem que ele habilita uma nova linha aqui, ó, engine, iteration number, ele fala que o valor por default é 0 e habilita essa flag, ó. Quando está no standard macro, aquela linha não é habilitada. É justamente essa inteligência aqui, iteration number, que vai fazer o loop que a gente precisa para nossa iterative macro, beleza? Mas nós vamos usar isso um pouquinho mais para frente. Ok, temos já o input, então o input vai ser um campo chamado investimento, que vai ser enviado um valor, né, no text input, vamos dar um ok. Quando for enviado esse valor, eu quero que ele faça uma conta. A conta que eu quero que o Alteryx faça é o seguinte, ele vai pegar o próprio investimento, então ó, coloquei um componente de fórmula, e ele vai multiplicar pelo investimento vezes uma taxa de retorno que eu vou colocar por default 0,05, beleza? Então, vezes não, desculpa, mais o investimento multiplicado por uma taxa de retorno, beleza? Então é isso que ele vai fazer. Ok, então vou enviar um valor para ele, ele tem que pegar esse valor e somar a esse valor vezes uma taxa de retorno. Depois que ele fizer isso, eu vou querer que ele aplique esse valor por X anos, eu vou fazer a interação. Antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só deletar a parte de anotação desse componente, para ele não ficar com aquela anotação. Aqui eu sei que é a fórmula que faz o cálculo por rentabilidade. Esse 0,05 ele está chumbado na nossa macro. Eu quero que ele seja dinâmico, conforme o usuário preenche. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó. Vou aqui na aba de interface. Nós vamos pegar esse componente aqui, ó. Deixa eu ver. O numeric up e down aqui, ó. Up and down. Esse cara aqui, ele vai colocar um número conforme uma range. Então, um componente novo que a gente está aprendendo no Alteryx agora, tá? Que vocês estão aprendendo comigo. Então, o que ele faz? Esse numeric, né?
Pra gente vai ser o campo taxa de juros, beleza? E aí eu vou colocar qual é o valor mínimo que o usuário vai ter que preencher nesse campo. O valor mínimo eu quero 0,001%, beleza? O valor máximo igual a 1, que seria 100% de taxa de retorno. E ele vai poder incrementar de quanto em quanto. Começando em 0,001, o incremento é de quanto em quanto. Vamos colocar 0,00 meio, de 0,5%, de meio em meio. Então ele começa no 1, no 0,001. Aliás, vamos começar no 1, gente, pessoal. Vamos começar no 0,01, que é 1%. Aí ele pode incrementar de meio em meio até chegar em 100%, tá? Então ele incrementa de meio em meio. E eu posso colocar no default um valor, que aí no caso nós vamos colocar uma taxa default de 0,05, beleza? Então por default ele vai aplicar essa taxa, vai incrementar de meio em meio, num valor máximo de 1, valor mínimo de 0,01. E aí aqui eu determino quantas casas decimais esse campo vai poder ser preenchido pelo usuário. Então vamos colocar 3 casas decimais, porque se ele quiser fazer meio é 0,005, tá bom? Então vamos deixar 3 casas decimais. Perfeito. Já colocamos que esse componente aqui que o usuário vai preencher é o taxa de juros, conforme essas regras. Agora a gente pega a lupinha e conecta no botãozinho do raio do nosso fórmula. Quando a gente faz isso, o Alteryx cria esse componente de action. Esse componente de action é o que vai fazer o dinamismo, né? Então, o valor que ele vai trazer aqui de cima, eu quero que o Alteryx venha e modifique na minha fórmula o 0,05. Então, vem aqui, ó, deixo só o 0,05 e falo, eu quero que você dê um replace nisso, nesse cara aqui, no 0,05. Eu falo isso para o Alteryx. O nosso action está configurado, então o valor que o usuário colocar aqui em cima vai substituir a taxa de retorno. Até aí tudo bem, essa é a mesma programação muito similar do que a gente fez no Batch Macro e no Standard Macro. Se você não viu, confere os vídeos lá antes de continuar nesse aqui. Agora a gente vai para a parte de iteração mesmo, vamos criar esse loop. O loop vai funcionar na seguinte dinâmica, aquela iteration number que ele criou lá quando a gente colocou no workflow a parte de iterativa e macro, significa a quantidade de vezes que o Alteryx vai fazer um loop com determinado valor, que a gente vai estabelecer para ele. Essa quantidade de loops no nosso exemplo aqui são os anos de investimento, certo? Porque no nosso exemplo é por X anos, uma taxa por X anos, qual é o meu retorno de investimento. Então, no nosso caso, essa iteração é igual a anos, mas no exemplo que você possa executar aí, essa iteração vai poder se referir a outras coisas, aí fica a seu critério, tudo bem? Então, para a gente colocar essa iteração no fluxo, a gente vai ter que usar o componente... Opa, cliquei no Caps Lock sem querer. Nós vamos ter que usar o componente de filtro. Depois que eu transformei minha macro iterativa, eu venho no meu filtro e jogo ele. É o filtro que vai criar a iteração. Para eu usar a iteração, eu venho aqui em Custom Filter e vou clicar no X aqui. Do lado do fx de função tem o X. Eu clico no X, o X vai me mostrar essa opção de Constants aqui. Clico no Constants e eu vejo o Engine Iteration Number aqui embaixo, ó. Que é igualzinho o que apareceu quando a gente colocou macro iterativa. Eu vou clicar nele. E aí ele trouxe para dentro do filtro o loop, a regra de loop, tá? Só que a regra de loop, se vocês olharem lá, vou voltar de novo no workflow, na parte do iterativo e macro. O iteration number tá igual a 0, ó. Por default é 0. Então, o 0 para ele é uma interação. Então, se você colocar para o Alteryx, eu quero que você rode 5 vezes, ele vai considerar 0 como uma vez, então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu botar 5 anos, ele vai iterar 6 vezes. E a gente não quer que ele faça isso, a gente quer que ele comece em 1, certo? Então, a gente vai lá no nosso filtro e vai colocar o seguinte, ó. Eu quero que você pegue o Engine Iteration Number e some 1. O valor 1. Por quê? Porque daí ele vai começar... Esse engine mais 1 é 0 mais 1. Então é igual a 1. Então ele vai começar a iteração no valor 1. E aí a gente põe o igual. E depois do igual você vai estabelecer para o Alteryx qual é o valor máximo de iterações que ele vai fazer. Então, nesse caso eu vou botar 5. Então eu estou falando para ele pegar o Engine Iteration Number igual mais 1. Então 0 mais 1, então ele começa no 1.
e que ele seja igual a 5. O que isso significa? Já que a gente está fazendo um filtro, pessoal, o resultado verdadeiro do nosso filtro vai ser quando as iterações atingirem 5 vezes. E o resultado falso são todas as outras. Então ele vai pegar, vai fazer essa fórmula de cálculo e vai rodar. Roda uma, daí ele roda duas, roda 3, roda 4. Quando ele chegar em 5, que é esse número que a gente colocou aqui, ó, igual a 5, o resultado verdadeiro vai sair aqui e ele vai parar a iteração. Beleza? Então você traz o filtro e estabelece o loop aqui, usando o Engine Iteration Number e usando o filtro igual e o valor máximo de iterações estabelecidos aqui. Só que eu estou colocando 5 aqui, então eu estou botando por default 5 anos. Eu posso deixar isso dinâmico também, certo? Eu poderia falar para ele, o usuário vai estabelecer quantos anos, que é o exemplo que a gente tem lá no nosso workflow que eu mostrei para vocês no comecinho. Então, para o usuário dar um update nesse valor de anos, a gente vai colocar aqui, ó, no interface, nós vamos usar o text box. Eu vou trazer o text box para o meu fluxo. Vou deletar essa conexão aqui. Vou pegar a lupinha e conectar no raio do filtro. Ele vai criar de novo um componente de action. Se você não sabe o que o action faz exatamente, assiste os outros vídeos de macro aqui do canal. Vou pegar a expressão do filtro e vou falar assim, ó, o valor que o usuário colocar no text box, eu quero que você substitua o número 5. Beleza. Feito isso, o usuário vai colocar um valor aqui e o Alteryx vai substituir no filtro nas interações e aí vai determinar quantas vezes é para rodar. Aí a gente vem aqui e fala assim, ó, esse componente de text box, o nome dele é anos. E por default eu quero que ele deixe o valor de 1. Então por default ele vai rodar sempre 1 ano. Aí se o usuário modificar, ele modifica para o valor que ele colocar. Beleza. A gente está com a nossa macro quase pronta, tá? Então, ó, o usuário coloca um valor aqui, o Alteryx faz a iteração. Vamos dar um run só para a gente ver isso funcionando? Olha que interessante, ó. Eu rodei, ele me deu um dos resultados com a iteração, ó, 1050, e o outro sem nada. Então aqui, ó, ele rodou 1 igual a 1 ano, né? Porque veio 1 ano aqui no valor. Ele rodou, deu o valor e já deu um resultado aqui. Então eu tenho uma parte é o retorno do meu investimento e a outra a quantidade de iterações. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar os outputs do nosso filtro, tá bom? Então, vamos colocar os outputs para essas iterações que a gente estabeleceu aqui. Ainda, pessoal, não está rodando certinho. Por quê? Vocês concordam que o resultado que atende o filtro teria que sair aqui, né? No T. E o resultado das interações no F. Isso ainda não está acontecendo. A gente vai continuar. Então, eu dei um run por hora. Eu sei que ele está fazendo o cálculo. Ele trouxe o resultado aqui no F. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um macro output na saída T e um macro output na saída F. Perfeito. Deixa eu tirar o comentário aqui do filtro. Beleza? Olha só. Como eu disse para vocês, né? Quando a condição do filtro for aceita, significa que a iteração chegou no total de anos que a gente estabeleceu. Então, vai dar a saída true. Então, esse output aqui é o retorno de investimento. Vou colocar esse nome aqui nesse output, beleza? Então, este output é igual a retorno de investimento. Este outro output aqui, ele é a condição falsa. Essas são as interações que não atendem os anos estabelecidos aqui. Já que ele é a condição falsa, eu vou chamar esse output de iterações. É uma saída da quantidade de iterações que o Alteryx faz. Então, basicamente, ó, visualmente falando, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai pegar esse valor, vai fazer essa conta, vai rodar pelos X anos que eu estabeleci. Se não atender, ele volta aqui e é como se ele passasse esse output de novo no fórmula, de novo aqui. Não atendeu, ele volta aqui, esse output voltou, ele passa no fórmula e vem aqui. Quando atingir o 5, que é o total de iterações, o resultado verdadeiro sai nesse output aqui, beleza? Conceitualmente, é isso
que o Alteryx devia fazer. Mas na prática isso não está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Porque ainda falta a gente configurar mais um passo da nossa iteração. A gente vai vir aqui, ó, e vai no View, na abinha aqui superior, vamos colocar no View e vamos clicar no Interface Designer. É aqui que a gente vai mostrar para o Alteryx o que a gente quer que ele faça, tá? Então, como é que vai funcionar a nossa macro iterativa. Uma vez que a gente está nessa aba, a gente vem aqui, ó, nessa última opção de configurações. De forma rápida, tá, pessoal? Aqui ele está mostrando para vocês os detalhes da sua macro, tudo que tem de elemento nela. Nessa segunda aba é o visual que o seu usuário vai ver quando isso estiver num fluxo para ele preencher. Então ele vai preencher a taxa de juros neste formato, ó, podendo ir de meio e meio, como a gente estabeleceu, sendo que o default já é 0,5, e o ano é um text box, então é livre para ele preencher conforme ele queira, tá? Então aqui você tem uma prévia de como vai ficar essa interface da macro quando alguém usar no fluxo. Na terceira opção você tem a ordem que as coisas acontecem dentro do seu workflow, tá bom? Dentro da macro. E na quarta opção aqui é o que nós vamos configurar, ó. A parte de Standard Icon ou Custom Icon aqui você pode utilizar conforme você quiser. Então você pode mudar o ícone da macro para quando salvá-la. E aí esta parte aqui que é importantíssima, configuração, tá? A gente vai falar para o Alteryx como é que vai funcionar as interações. Então, qual que é o dado de input da nossa macro? O dado de input da nossa macro é o investimento. E qual é o output que é para ele pegar e fazer iterações? Para ele conseguir respeitar. O output que eu quero que ele pegue para fazer as iterações é justamente o iterações que a gente preencheu lá. Tá vendo? A gente não criou o output iterações. Lembra que eu renomeei o output? Eu renomeei o nome dele. Coloquei iterações. Importante que você faça esse renomear nos outputs. Se você não botar o nome aqui, ó, como eu coloquei, a hora que você clicar aqui vai estar tudo como output número X, output número Y. E aí você não vai saber qual output é qual. O que a gente quer que ele use para fazer a iteração, então pega sempre esse resultado e roda de novo, é o output de iterações. E aí aqui a gente pode estabelecer qual é o máximo de iterações que o Alteryx vai fazer. Então, por padrão vem o 100, mas eu poderia colocar outro valor, falar até 1000 iterações você pode fazer, rodar até 1000 vezes. Apesar de terem os anos lá para o usuário preencher, é bom que você estabeleça o máximo, porque se você deixar livre e alguém pegar sua máquina e botar 1 milhão de iterações, seu Alteryx vai ficar processando infinitamente. Então, é importante estabelecer aqui. Eu vou deixar 100, né? Porque eu não acredito que o investimento vai ficar mais que 100 anos, que uma pessoa não vai viver mais que 100 anos, beleza? Na média. Então, deixei aqui. Depois que eu fiz esse processo, agora a macro vai funcionar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fechar, vou dar um hide. E a minha macro está pronta para uso. Então, eu tenho um output de retorno de investimento, um output de iterações. Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no File, Save As, Browse e vou salvar, vou dar um nome para minha macro, então macro iterativa dr, vou dar um save nela. Perfeito, essa macro está criada, vou deletar a outra que já estava aqui no meu workflow, ó. Então file, save, beleza, a macro está criada. Vamos usar ela agora no nosso workflow. Ó, então pessoal, aqui no workflow eu tenho o meu investimento de R$1.000, cliquei com o botão direito, insert, macro, e a macro iterativa dr. Pronto, o Alteryx já jogou aqui para mim. Se eu vier aqui embaixo passar o mouse, ó, tem uma saída da macro que é o retorno de investimento e o outro output que é o de iterações. O que me importa é o que vai sair no retorno de investimento, que é a condição verdadeira do filtro. Vamos dar um run. Perfeito, ó. Ele rodou com um ano a uma taxa de 0,05, conforme a gente estabeleceu, ó. Pegou nosso investimento, aplicou um ano e o resultado deu na minha saída aqui, ó, retorno de investimento. Se eu vier aqui agora e mudar para 5 anos, vou dar um run. Olha lá, meu investimento já mudou, meu retorno de investimento também, tá vendo? Só que tem um porém, né? Eu tenho duas saídas, óbvio. Se a pessoa usasse isso no fluxo, a parte de iterações ela não vai usar. O output que importa é esse aqui, né? Que é o output de retorno de investimento. O problema é que no workflow, ó,
as setinhas elas estão com o verde tudo branco, né? Não tem nenhuma informação, então eu não sei qual é a que eu vou usar, a não ser que eu clique e veja qual trouxe valor. A gente pode melhorar esse design fazendo isso aqui. A gente clica no macro iterativa, vamos lá no nosso output e a gente vai colocar esse anchor abbreviation aqui, ó. Então se eu vier aqui e falar assim, ó, esse aqui vai ser R, que eu sei que é o retorno de investimento. E essa outra saída de iterações eu vou botar um I, que são as iterações. Eu dou um save na minha macro, volto no meu workflow, ele me avisa que essa macro foi atualizada. E agora quando eu olho para ela, ó, eu tenho as duas saídas com a letra, tá vendo? E aí fica mais fácil. A saída R é a de retorno e a saída I é a de iterações, aqui nunca vai vir valor. E aqui está funcionando, ó. Se eu mudar a taxa de juros agora para 0,02, ó, o investimento como modifica. Tá vendo? Pronto, agora eu tenho um loop que ele respeita a quantidade de anos que a gente coloca e a taxa de investimento e a taxa de juros que a gente coloca aqui em cima, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a última macro que a gente aprendeu no Alteryx, a macro iterativa. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, compartilha esse conteúdo. Aqui embaixo tem um link do Calendly do Cloud, se você quiser um trial para usar aí na sua empresa. Não esquece, clica aqui, marca uma conversa com a gente libera um trial, vai ser legal bater um papo contigo, tá bom? E mais, né? Se você quer ampliar ainda mais seu conhecimento de Alteryx, não esquece de continuar acompanhando o nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque toda segunda-feira sai conteúdo novo aqui no canal sobre Alteryx, tá bom? Gostou do conteúdo? Comenta aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também. E vai ser um prazer interagir com vocês. Vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade do Alteryx aqui no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.